E aí, meus colegas, tudo bem? Aqui quem fala é o Igor. Para quem não me conhece, eu sou médico, me formei na Bolívia e hoje atuo aqui no Brasil. Passei por todo esse processo do Revalida e já tive experiência ministrando mentorias e curso a respeito desse assunto, de como ser aprovado no Revalida. Um pouco sobre mim, durante a minha preparação, eu tive 30 dias para poder me preparar para essa primeira fase. E na época eu trabalhava em período integral na zona rural, ou seja, eu tinha uma rotina muito exaustiva e intensa, vamos dizer assim. E eu consegui, por meio de algum método que eu aprimorei, e eu consegui transmitir isso. No ano passado eu fiz uma turma de um preparatório para poder realmente conseguir passar todo esse conhecimento que eu adquiri, toda essa experiência que eu tive para que os meus colegas conseguissem também ser aprovados e atuarem aqui no Brasil. Mas vamos começar. O intuito desse vídeo é o seguinte: no ano passado, quando eu abri a minha turma de estudos para poder esse preparatório para o Revalida, eu fiz um questionário, eu fiz algumas perguntas e dentre elas tinha a seguinte: qual que você considera a sua maior dificuldade em relação à prova objetiva do Revalida? E dentre as várias respostas eu listei as mais frequentes. E eu estou aqui para poder sanar algumas dúvidas e discutir um pouquinho sobre cada um desses pontos. Eu separei 11 dificuldades, 11 dores que as pessoas relatam ter em relação à prova objetiva do Revalida. E a primeira delas é realmente sobre a prova objetiva, sobre a complexidade dela, sobre a estrutura da prova. Muitas pessoas têm medo dessa prova, mas eu te falo o seguinte: como a gente pode quebrar esse medo, essa objeção em relação a essa prova do Revalida? A gente costuma ter medo, costuma temer tudo aquilo que nós não conhecemos. Deixa eu só ajustar a câmera aqui, que está em cima de um teclado de um computador e está escorregando toda hora. Acho que agora vai ficar mais fixo. A gente costuma ter medo de tudo aquilo que a gente não conhece. E sempre foi assim na história da humanidade. Por exemplo, na época da escola, voltando um pouquinho atrás, a gente achava bicho de sete cabeças, as matérias do ensino médio, isso quando a gente estava lá no ensino fundamental. Era muito complexo sair de uma única matéria que se chamava ciências e se subdividir ela em química, física e biologia, por exemplo. Achava que aquilo era muito denso, um conteúdo muito complexo para nossas cabeças na época. Mas a partir do momento que a gente foi subindo os graus da escolaridade, a gente viu que não era bicho de sete cabeças, era algo corriqueiro, se tornou algo comum e passou a fazer parte do nosso dia a dia. Com a prova não é diferente. Talvez se você considera essa prova bicho de sete cabeças um obstáculo intransponível, eu te falo que você precisa conhecer mais a prova, se familiarizar com o método que eles utilizam para poder avaliar o seu conhecimento. E a forma que a gente vai passar por essa familiarização é realmente você dar uma olhada na prova, conhecer a estrutura da prova, refazer as provas antigas. Você vai ver que existem padrões, esses padrões se repetem durante os anos. Essa é uma dica que eu considero muito importante. Eu conheço algumas pessoas que fizeram a prova do Revalida, inclusive junto comigo, e nunca tinham sequer olhado as provas anteriores. É a mesma coisa de você ir para a batalha e não conhecer o seu inimigo. Se você tem disponível as provas, por que não olhá-las? Por que não revisitá-las? Refazer algumas questões, porque as questões elas se repetem. Talvez não com o mesmo enunciado, mas a sintaxe, ou seja, a estrutura da pergunta é a mesma. Muda alguns detalhes, alguns números, alguns itens, mas elas se repetem e é uma porcentagem bastante alta, inclusive. Então, a forma da gente matar essa objeção, esse medo em relação à prova, é realmente
conheça a prova, se familiarize com ela. A segunda dúvida ou medo mais frequente é como manter o foco por muito tempo. E a resposta para isso é treino. O foco ele é um parâmetro de alta performance. A pessoa que tem bastante foco é uma pessoa que consegue performar melhor. Eu sei que nessa era que a gente vive, nessa época, existem muitos diagnósticos de TDAH, de autismo, de déficit de atenção. E se você não se enquadra, se você não foi diagnosticado com isso, realmente você precisa treinar mais. E mesmo se você for, tudo é treino. Você consegue treinar essa habilidade. Se você, por exemplo, não consegue se concentrar por mais que meia hora, você deve praticar exaustivamente isso. É a mesma coisa com atividade física, por exemplo. Você não vai conseguir correr uma maratona na primeira vez que você tentar. Você precisa praticar a corrida, aprender técnicas para melhorar a sua performance na corrida, o seu pace, a forma com que você vai pisar, o tênis ideal, a roupa ideal. E o foco é a mesma coisa. Existem algumas técnicas que vão te ajudar. Eu não posso falar de todas agora, porque eu tenho uma lista para falar sobre os medos, as objeções das pessoas em relação a essa prova do Revalida. Mas saiba que existem ferramentas que podem te auxiliar na melhoria do foco, no aumento do foco e concentração para essa prova, que é uma prova realmente extensa. São 100 questões objetivas de marcar X e mais 5 questões discursivas, isso na primeira fase, sem contar com a segunda, que é uma prova prática, tá? Então é realmente uma prova muito complexa, muito difícil, mas é treinável. E essa habilidade você consegue treinar e melhorar, se aprimorar nela. Um outro questionamento é em relação à fixação do conteúdo. Isso aqui eu posso garantir sem dúvida nenhuma que a fixação do conteúdo ela se dá por meio da repetição. Quanto mais você repete, mais você consegue fixar. Isso acontece com música, com qualquer coisa que você fizer repetidamente, você consegue fixar suas sinapses, suas conexões neuronais, elas se tornam mais fortes por meio da repetição. Então, se você quer aprender determinado conteúdo, você precisa repeti-lo, repeti-lo e repeti-lo exaustivamente. A gente está falando, gente, da prova que vai ser um divisor de água nas nossas vidas. Se você, assim como eu, foi para o exterior fazer um curso, que é um curso realmente muito lindo, só que também é um curso extenso e que vai lidar diretamente com a vida das pessoas, e ter uma remuneração adequada para o serviço que você está prestando, realmente você precisa dar uma atenção especial para essa prova. Porque existem realmente outras formas de conseguir revalidar o diploma, só que essa é oficial, é preconizada pelo governo brasileiro. Assim como nos Estados Unidos existem a prova deles, aqui essa é a nossa. Então, você precisa dar uma atenção realmente especial para essa prova, e a fixação, ou seja, a prática extensiva, vai fazer com que você retenha o conteúdo e consiga ter fresco na memória os principais diagnósticos, os principais tratamentos, as principais ferramentas que vão te auxiliar na hora da prova. O quarto item que eu anotei, que é a dúvida frequente, é sobre a organização dos estudos. Por ser um leque muito grande de conteúdo, ou seja, essa prova ela vai te avaliar desde a anatomia lá do seu primeiro semestre até as últimas matérias do seu internato. Então, realmente é um conteúdo muito extenso. E o que eu devo priorizar? Isso eu te garanto que é muito subjetivo, porque cada pessoa ela tem uma bagagem de conhecimento. Mesmo se você pegar 2 alunos da mesma universidade que estudaram juntos por todo o período acadêmico, os 2 vão ter bagagem de conhecimento diferentes. E a prova, ela não quer saber o quanto você sabe de medicina. Ela quer saber o que a prova quer saber realmente. Você precisa entrar na cabeça do examinador. Então, primeiro você deve fazer as questões,
familiarizar com a prova, saber a estrutura da prova, saber o que ela quer, como ela trabalha, o que ela pede, e com base nisso, você vai segmentar os seus acertos, aquilo que você acertou porque você sabe, aquilo que você acertou porque foi chute, na hora de marcar você marcou qualquer um e acabou acertando, e aquilo que você não sabia, nunca viu, desconhece, aquilo que você desconhece. Primeiro a gente vai priorizar aquilo que a gente sabe, a gente vai sedimentar esse conhecimento, vamos melhorar, lapidar tudo aquilo que a gente já conhece. Isso vai ser uma primeira etapa. Saber por que você acertou, por que você conhece aquele tema. Então a gente vai aprimorar tudo aquilo que a gente conhece. Depois a gente vai partir para aquilo que a gente não conhece, que a gente nunca viu, todas as questões que a gente errou, tudo aquilo que não conseguiu acertar. E saber por que a gente errou, conhecer um pouco mais sobre o tema, se aprofundar um pouco mais ali na questão fisiopatológica, no tratamento, no diagnóstico, daquilo que a gente não conseguiu acertar. Então, esse vai ser o esquema de divisão de estudos, da organização dos estudos. Aprimorar o que já se sabe e aprender aquilo que ainda não foi aprendido. Então, vai ser basicamente isso. Não existe um cronograma de você tem que estudar isso, isso e isso. Não, às vezes você já sabe aquele conhecimento, então você não precisa focar tanto tempo naquilo. A gente só vai aprimorar, só vai lapidar, só vai rever alguns conceitos que a gente já sabe. E depois a gente vai partir para aquilo que a gente ainda não sabe. E depois que a gente aprender, vamos repetir exaustivamente até que esse conhecimento seja consolidado. Um outro ponto é sobre o tempo de prova, que é um tempo muito escasso, que não se consegue fazer uma prova tão extensa nesse tempo. Mas eu digo que é possível sim. Na vez que eu fiz, eu terminei bem antes do prazo. Eu só realmente fiquei esperando para poder pegar o espelho da prova, a prova em si, para poder ter como parâmetro e poder corrigir ela depois. Mas o tempo é suficiente. E se você acha que não é, a gente precisa treinar, precisa ser treinado o tempo. É igual um corredor, ele não consegue bater o recorde mundial de corrida na primeira vez que ele corre. Ele precisa treinar e treinar exaustivamente. O Usain Bolt, por exemplo, o maior velocista do mundo, tem competições a cada 4 anos. Você acha que ele vai treinar uma semana antes da prova, da competição? Não, ele treina exaustivamente para poder bater o próprio recorde dele. Então, se você não consegue treinar, você precisa trancar o quarto, pegar a prova antiga, uma prova anterior que já foi administrada, e cronometrar o tempo que você demora para ler e responder a prova inteira, sem interrupções, sem celular, como se fosse realmente o ambiente controlado da prova. E com base nisso, você vai fazer o tópico anterior, que é organizar seus estudos com base nos seus déficits e melhorar o seu tempo. Você vai aprender a melhorar o tempo com o treino. Isso é treinável. Outro ponto. Por onde começar a estudar? É isso aí o que eu falei, pelos seus déficits, pelas suas dificuldades. Você vai estudar, priorizar seu estudo por aquilo que você ainda não sabe. Esse é o que deveria ser o cronograma. Os outros cursos, outras mentorias, te dão uma lista de temas para você revisar, temas extensos, às vezes tema que nunca caiu na prova, e isso acaba sendo maçante. Ninguém consegue ficar 20 horas estudando seguido e manter um bom rendimento de estudos. Não precisa disso, gente. Eu trabalhava na época que eu fiz a minha prova, eu acordava mais ou menos 5h30, 6 horas da manhã, trabalhava na roça e voltava para casa 7 horas da noite e tinha esse período noturno para poder estudar. E em 30 dias eu consegui fazer a prova. Eu não estou falando que eu sou um gênio, que eu sou um cara excepcional, fora da curva, não. Mas é que eu só tinha um plano A, eu não tinha um plano B. Eu não queria ficar naquela vida para sempre. Então eu precisei... eu tomei a decisão e disse, não, eu vou fazer isso, eu tenho que ser feito isso e eu vou conseguir. E você também pode conseguir fazer isso. Então a gente tem que priorizar os déficits, priorizar as dificuldades. Isso deve ser o que tem que ser feito para você realmente poder passar na prova. Casos clínicos extensos. Eu concordo realmente que existem alguns casos clínicos que são meia folha, uma folha inteira,
e realmente são extensos. Mas você não deve focar, ler e reler 3 vezes, 4 vezes o mesmo assunto. Você deve primeiro olhar, a primeira coisa que você abre a prova, você deve olhar a pergunta final, saber o que que ela quer, o que que a prova quer. E com base na pergunta final, você vai olhar a questão com outros olhos e buscar a palavra-chave em relação à pergunta do quadro. Porque não adianta nada você começar a ler do começo, ler tudo e chega na pergunta e já esqueceu o começo. Você primeiro deve saber a pergunta, o que que a prova está te pedindo. E com base nisso você vai olhar a questão com outros olhos, buscando a resposta para aquela pergunta. Então, essa é uma técnica que é usada para poder conseguir, na primeira leitura, desvendar a resposta da questão, em casos de quadro clínico extensos. Outro questionamento é não falar português. Esse é realmente algo muito sensível. Por quê? Você que é um colega que se formou, você é boliviano, paraguaio, cubano, que vai prestar a prova, você que é um hispânico, que fala só espanhol, não fala português, é realmente muito complexo. Porque você está prestando uma prova para poder ser médico habilitado a trabalhar no Brasil. E o Brasil, o idioma oficial é o português. Então você tem que se expor mais ao idioma, escutar músicas, filmes e leitura em português para poder você se adequar ao idioma. Da mesma forma que nós brasileiros, como fomos para o exterior, tivemos que nos adequar ao idioma de vocês, vocês quando vêm para o Brasil, têm que se adequar ao nosso. Então, se você tem dificuldade com o português, você tem que se expor mais ao idioma para poder aprender realmente essa língua e que não seja tão dificultoso a língua para você, que isso não seja um empecilho para você atuar aqui no Brasil. Da mesma forma que eu tenho amigos que prestaram o Revalida dos Estados Unidos, que fizeram os STEPs, que passaram pelo crivo americano, que fizeram a residência lá e hoje atuam nos Estados Unidos, eles tiveram que se adequar ao inglês. O inglês, para muita gente, é difícil, só que se você quer ser médico em determinado país, que fala outro idioma, você precisa se adequar a isso. Você precisa aprender o idioma, se expor a ele, e quanto mais exposição, maior a chance de você aprender. Essa imersão precisa acontecer, você precisa ficar, o seu redor precisa ser aquilo. Quanto mais intenso for a sua imersão em um novo idioma, mais rápido você consegue aprender ele. Um outro ponto é sobre ansiedade. Ansiedade pré-prova, ansiedade pós-prova, ansiedade durante a prova. Eu sei que é realmente muito, um sentimento muito ruim, essa ansiedade, esse pré, tudo que acontece antes da prova. Algumas pessoas caem o cabelo, outras pessoas não conseguem dormir, gera insônia, gera algum tipo de compulsão alimentar, outras pessoas ganham peso. Mas o que é ansiedade? Ansiedade é trazer preocupações do futuro. E preocupação é você pré-ocupar a sua mente, você ocupar sua mente antes do tempo com um problema que ainda não existe. Se está no futuro, ele ainda não existe. Ele é um problema que ele vai vir ainda a acontecer, ele não está presente no momento. Então, para você evitar o máximo possível da ansiedade, você precisa se ocupar de outras tarefas. Você precisa evitar o máximo possível o tempo ocioso. Você precisa cuidar realmente da sua alimentação para evitar excesso de peso e conseguir manter uma boa forma, tanto física quanto mental. Tudo aquilo que você alimenta, ele vai se transformar em nutrientes para o seu corpo. Se você se alimenta de porcaria, seu corpo vai se nutrir daquela porcaria e na hora da prova você não vai ter um rendimento necessário que precisa ter para poder conseguir fazer uma boa prova. Então, coma bem, faça exercícios, durma bem. A privação de sono é terrível. A privação de sono, inclusive, foi usada, não sei se ainda é, por muito tempo como uma tática de tortura pelo governo norte-americano, na época ali dos espiões. Era uma tática de tortura. Ou seja, a privação do sono é terrível. Não se prive seu sono, não fique muito tempo se expondo a celular, televisão, luz azul. Durma bem, coma bem, treine sua mente.
se exponha à prova, treine sua mente para que você consiga fazer uma boa prova e se ocupe o máximo de tempo possível, tempo de qualidade com a família, com os amigos, com seu cônjuge, esposa, namorada, o que for, mas evite o máximo possível de tempo ocioso. Quanto mais tempo você fica sem fazer nada, maior vai crescer essa ansiedade. Isso vai com certeza te atrapalhar na hora da prova, durante a prova e posteriormente também. Um outro tópico que merece ser falado aqui, inclusive eu não vou nem falar sobre ele um pouco, eu vou deixar para fazer um vídeo só sobre esse assunto, que é sobre a prova discursiva, a prova que você precisa escrever. Por quê? Porque é um conceito diferente da prova objetiva e porque ela vale muito ponto, tá? Ela vale 50 pontos. São são 5 questões com valor de 10 pontos cada uma, ou seja, um valor extremamente expressivo nessa prova, porque a prova são compostas por 100 questões objetivas e 5 questões discursivas, um total de 150 pontos, e se não tiver mudado, até a última que eu me recordo, você precisava tirar pelo menos 99,6 pontos para poder passar para a próxima etapa. Ou seja, se você errar ou se você não ganhar a nota dessa prova discursiva, você realmente vai ficar com um déficit muito grande. Por exemplo, se você zerar a prova discursiva, você praticamente tem que gabaritar o objetivo para poder passar para a segunda etapa. Então eu vou falar, não vou falar nada sobre ela agora, mas é realmente muito importante. Eu vou posteriormente fazer um vídeo só em relação a essa prova discursiva, porque são técnicas de estudo diferentes, tá bom? E por último, eu gostaria de falar sobre o tempo de preparação, não o tempo da prova, mas o tempo de preparação até o dia da prova. Muita gente acha que já da agora para frente já não merece estudar, algumas pessoas já estão desistindo de fazer inscrição para essa prova por conta realmente do tempo. E eu te garanto categoricamente que é possível sim, em um tempo mais apertado. Por exemplo, eu tive 30 dias e com esses mesmos 30 dias, ainda mais se você tiver dedicação exclusiva para estudar para a prova, é realmente possível e eu sou a prova viva disso, tá? Então, o tempo, principalmente da agora para frente, dá tranquilamente para você fazer um estudo adequado e se preparar para essa prova. Desculpe as interrupções que esse vídeo teve em algum momento, porque, como eu disse, eu estou de plantão agora e eu não posso ficar exclusivamente gravando o vídeo, tá? Eu só tirei esse tempinho porque eu estava devendo esse conteúdo para vocês. Aí o editor de vídeo ele vai dar um trabalhinho para poder juntar tudo, ficar o mais liso possível e menos maçante para quem está ouvindo, tá bom? Mas em relação aos temas mais abordados, as dúvidas e medos mais frequentes são esses aí. Eu, através desse vídeo, eu queria deixar um pouco mais claro e dar uma luz no fim do túnel em relação a esses temas para vocês, tá bom? Muito obrigado por estar comigo até aqui, que a gente se vê novamente em outra oportunidade. Um abraço.